Deus. Em 2017, a gente morava numa chácara em Salto. E era um lugar espaçoso, tinha um monte de coisa. E a gente resolveu ir mudar pra Sorocaba pra morar numa kitnet, numa casinha pequena, que é um pouquinho maior que esse estúdio aqui que a gente tá gravando, né? Então a gente se desfez de um monte de coisa. E lá nesse lugar era atrás de um cemitério. E todo dia a gente via gente sendo enterrada lá. Antes da pandemia. Antes da pandemia, isso em E o 2017. cemitério acabou o espaço A gente antes viu o da cemitério pandemia. enchendo, assim, muito rápido. E todo dia de manhã, tipo, às vezes a gente acordava às 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, tinha gente gritando lá, por que você se foi, não sei o quê. Ai, e a gente falou assim, cara, o que a gente vai fazer na nossa poderia vida, ser, mano? tipo, uma A gente coisa ama muito... viajar, né? E aí eu falava muito pra ele, eu falava assim, não é a gente. O que a gente tá fazendo? vivo. A gente vai ficar só na rodinha, como se fosse um ratinho vivendo pra pagar conta, porque isso é o que todo mundo faz. Exatamente. Mas, graças a Deus, a gente tem o privilégio de poder escolher. É verdade. A gente pode fazer isso. E aí, num dia, lá nessa kitnet, a gente... E foi... só voltando um pouquinho, o processo de sair da chácara pra ir pra kitnet também foi uma coisa boa, que a gente falou, nossa, como é bom viver com menos. Com menos. né? Nossa, é um alívio. Menos a gente coisa. arrumava a casa em 1 hora. E Vocês acabaram ali, porque uma chácara dá muito trabalho, é bacana demais, mas dá muito trabalho. É bacana, né? mas você passa muito tempo trabalhando Sim. pra manter aquilo lá. Pra manter uma kitnet era muito fácil. Então a gente conseguia focar no nosso trabalho mais. Estar na kitnet foi o que, meio que um treinamento pra viver com poucas coisas também. Né? Eles viam morte Pra todo viver dia uma vida ali minimalista. e começaram também a dar valor à vida, falando, vamos pensar viver, o né? que a gente vai fazer, porque... A gente decidiu que a gente precisava conciliar trabalho com a nossa vida. Claro. Que não pode esperar aposentar pra viver o que a gente quer viver. Exato. E nessa mesma época a gente viu um casal que estava viajando do México, eles estavam aqui no Brasil. E na época ele tinha encontrado até com aquele menino que viajava de Fusca, o Chugastei. Faleceu. A gente assistiu no comecinho, ele estava aqui no Brasil ainda, não tinha ido nem pro Ushuaia, ele estava na viagem dele aqui no Brasil. E a gente viu essa galera, cara, um viajando de Fusca, outro viajando de Kombi. Eles viajavam com 3 gatos, esse casal de mexicano. E a nossa muleta era os gatos. Porque a gente falava assim, cara, não tem como viajar com gato. A gente achava que não dava. Né? Que eu lembro quando a gente gravava junto, você falava dos gatos e tal. E quando foi pra kitnet também foi uma logística pra administrar, e a gente né? nunca quis abandonar os gatos, né? Quem tem animal sabe, isso não é uma opção. É filho, É filho, igual. E daí, vendo esse casal mexicano, que tinha 3 gatos também, vocês ficaram, pô, é possível. Eu lembro que foi em agosto de 2017. A gente se olhou e falou, é isso que a gente vai fazer. Demais. E aí, engraçado que depois disso, o nosso trabalho começou a ir melhor, porque daí a gente sabia o que a gente queria. Exato. Antes a gente tava trabalhando para pagar a conta. Aí quando a gente soube que a gente quando a gente soube que a gente queria fazer, aí a gente não, desde então a gente não desistiu. Não,